Fala galera, tudo bem com vocês? Então se você quer ser um aluno eficaz, vem comigo! Polígonos são figuras planas fechadas limitadas por segmentos de retas. São exemplos de polígonos. Em um polígono temos os seguintes elementos: lados, vértices, ângulos internos, ângulos externos, diagonais. Perceba aqui na figura. Então a diagonal é um segmento de reta com extremidades em dois vértices não consecutivos de um polígono. A quantidade de lados é igual à quantidade de ângulos internos e também igual à quantidade de vértices. Polígono e região poligonal. Observe a figura a seguir. Nomenclatura. O nome dos polígonos é dado de acordo com o número de n lados. A linha que contorna a região sombreada é um polígono, pois é fechada e formada apenas por segmentos de reta. A figura formada pela parte sombreada, juntamente com o contorno preto, recebe o nome de superfície ou região poligonal. Então, analisando aqui o quadro, de acordo com o número de lados, que é o n, eu tenho aqui o nome de cada polígono. Então, n sendo 3 lados, tem um triângulo, n sendo 4, quadrilátero, n sendo 5, pentágono, n sendo 6, hexágono, n sendo 7, heptágono, e assim sucessivamente. Polígono convexo. Polígono convexo é aquele que, quaisquer que sejam os pontos A e B do seu interior, o segmento de reta B está inteiramente contido em sua região poligonal. Estudaremos nessa aula principalmente as propriedades dos polígonos convexos. Então aqui temos aqui os exemplos de polígono convexo. Polígono não convexo é o polígono onde existem os pontos A e B do seu interior, mas o segmento de reta B não fica inteiramente contido em sua região poligonal, como observa aqui esses dois exemplos. Soma dos ângulos internos de um polígono convexo. Se quisermos a soma dos ângulos internos de um polígono convexo qualquer, por exemplo, de um heptágono que tem 7 lados, podemos dividir sua região interna em 7 triângulos que têm um vértice comum no mesmo ponto da região poligonal e uma base nos lados desse polígono. Para descobrir um ângulo interno, basta pegar a soma dos ângulos internos e dividir pela quantidade de lados. Para calcular a soma desses ângulos internos, basta pegar o número de lados menos 2 vezes 180 graus. Soma dos ângulos externos de um polígono convexo. A soma dos ângulos externos é sempre igual a 360 graus. Um ângulo externo é formado pelo prolongamento do lado de um polígono convexo. Dessa forma, será adjacente a um ângulo interno e os dois ângulos internos e externos serão suplementares, ou seja, somarão 180 graus. No polígono convexo de n lados, temos a soma dos ângulos externos dividido pela quantidade de lados. Nesse caso aqui, para descobrir o ângulo externo, basta pegar 360 graus e dividir pela quantidade de lados. Nessa figura eu tenho aqui agora um ângulo externo e tenho um ângulo interno. Essa abertura desses dois ângulos aqui é igual a 180 graus. Por isso, pela teoria, a soma dos dois ângulos, o interno com o externo, é 180 graus. Conhecendo a medida de cada ângulo externo, podemos achar a medida de cada ângulo interno, vice-versa. No polígono convexo, A1, A2, A3, AN, com n lados, temos n menos 3. Observe que parte desse vértice aqui, olha, 3 segmentos de reta. Então, n menos 3 diagonais de cada vértice. Então, de cada vértice, eu tenho n menos 3. Então, nos n vértices, temos n vezes n menos 3 diagonais. Então, a fórmula para calcular a diagonal de um polígono, basta pegar n vezes n menos 3 dividido por 2. Exemplo. Quantas diagonais possui o eneágono convexo? Então, para calcular as diagonais, eu tenho que utilizar a fórmula da diagonal, que é n vezes n menos 3 dividido por 2. N representa a quantidade de lados que tem o polígono. A questão informou que esse polígono é um eneágono. O eneágono tem 9 lados. Então, substituindo, no lugar de n por 9, d é igual a 9 vezes 9 menos 3 dividido por 2. Substituir lá na fórmula. D é igual a 9
vezes 9 menos 3 dá 6, dividido por 2. Posso dividir o 6 por 2, que vai dar 3. 9 vezes 3, 27 diagonais. Exemplo 2. Determine um polígono convexo cujo número de diagonais é o dobro do número de lados. Então, a questão está informando que o número de diagonais é o dobro do número de lados. Isso quer dizer que D é igual a 2n. Substituindo na fórmula, 2n é igual a n vezes n menos 3 sobre 2. Posso fazer a multiplicação cruzada. Então, vai ficar 4n é igual a n vezes n menos 3. Se está multiplicando, posso passar dividindo. Então, 4n sobre n é igual a n menos 3. Posso cortar o n com n. 4 é igual a n menos 3. Está subtraindo, passa somando. N é igual a 4 mais 3. Então, o número de lados são 7. E o polígono que tem 7 lados é um heptágono. Em um polígono convexo, podem-se traçar de cada vértice no máximo 10 diagonais distintas. Qual o número de lados desse polígono? Fazendo só um lembrete, então de cada vértice pode-se traçar n, que é o número de lados, menos 3. Então, vou colocar aqui n menos 3. A questão já está informando, no máximo tem 10 diagonais. Então, 10 é igual a n menos 3. Passou para o primeiro membro, n é igual a 10 mais 3, que dá um total de 13 lados. Em um polígono convexo, cada ângulo interno equivale ao triplo do ângulo externo adjacente. Quantas diagonais possui esse polígono? Então, analisando essa questão, imagine que eu tenho aqui um polígono. Vou fazer um desenho só para a gente ter uma ideia aqui. Imagine que esse polígono tem um ângulo externo e tem um ângulo interno. Você já aprendeu que, pela teoria, a soma do ângulo externo com o ângulo interno é igual a 180 graus. Certo? Só que a questão está informando que o ângulo interno, esse ângulo interno aqui, ele vale o triplo do ângulo externo. Então, se eu chamar aqui de x, aqui vai ser igual a 3x. Um ângulo interno, 3x, e o ângulo externo, x. Então, já dá para me encontrar esse valor de x aqui. Então, x mais 3x é igual a 180 graus. 4x é igual a 180 graus. Passou dividindo. 180 dividido por 4 dá igual a 45 graus. Encontrei o valor de x. Só que a questão quer saber quantas diagonais. Para descobrir as diagonais, será necessário encontrar o número de lados que tem. Vamos para outra teoria. Se eu já tenho o valor de x e esse valor de x é igual a 45 graus e ele é um ângulo externo, então, para encontrar o número de lados, basta pegar 360 e dividir por n. Se já sei que o ângulo externo vale 45 graus, então eu posso utilizar a multiplicação cruzada. N vai ser igual a 360 dividido por 45. 360 dividido por 45 vai dar igual a 8. 8 é o número de lados que tem esse polígono. Agora sim, eu posso encontrar o número de diagonais. Então, o número de diagonais vai ser n vezes n menos 3 dividido por 2. Diagonal é igual a 8 vezes 8 menos 3 dividido por 2. D é igual a 8 vezes 8 menos 3 dá 5. 5 sobre 2. 8 vezes 5, 40 dividido por 2, 20. Então, esse polígono tem 20 diagonais. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Só recapitulando, primeiro passo é encontrar o valor de x, né? Sabendo que a soma dos dois ângulos é igual a 180, o ângulo externo mais o ângulo interno é igual a 180. Ao encontrar o valor de x, eu já sei que um ângulo externo vale 45 graus. Então, pela teoria, o ângulo externo é igual a 360 dividido por n. Substituir no lugar do ângulo externo por 45, encontrei o número de lados e, por último, encontrar o número de diagonais. É só aplicar na fórmula.
Valeu? A figura mostra dois quadrados sobrepostos. Qual o valor de x mais y em graus? Analisando o desenho, observe que eu tenho dois quadrados. Se tenho dois quadrados, que eu tenho um ângulo de 90, um ângulo de 90 e um ângulo de 90. Lembrando que esse ângulo aqui, ele é oposto pelo vértice. Se ele é oposto pelo vértice, tem o mesmo valor. Então aqui posso chamar de y. Assim como também esse outro ângulo, ele é oposto pelo vértice. Se aqui é x, aqui também posso chamar de x. Analisando agora só essa figura aqui, ó, eu tenho um pentágono. Primeiro eu tenho que descobrir a soma dos ângulos internos de um pentágono. Aplica na fórmula da soma dos ângulos internos, que vai ser SI é igual a n menos 2 vezes 180 graus. SI é igual. N é o número de lados que tem um polígono. O polígono aqui tem 5 lados. Então, 5 menos 2 vezes 180. SI é igual a 5 menos 2 dá 3. 3 vezes 180 dá igual a 540 graus. Então, a soma de todos esses ângulos dá igual a 540. Como eu quero saber a soma de x e y, então eu vou somar todos os ângulos aqui e fazer a igualdade a 540 graus. Então vai ficar x mais y mais 90 mais 90 mais 90. Isso igual a 540 graus. Já posso somar aqui x mais y mais 270 igual a 540. Passa para o outro membro subtraindo. X mais y é igual a 540 menos 270 graus. Então, x mais y é igual a 270 graus. Essa é a resposta. Alternativa, letra A. A soma das medidas dos ângulos internos, SI, de um polígono de n lados é 900 graus. O valor de n é. Nessa questão ele já informou a soma dos ângulos internos, que é igual a 900 graus. Só que eu preciso encontrar o número de lados. Vou aplicar na fórmula da soma dos ângulos internos. Então, SI é igual a n menos 2 vezes 180 graus. No lugar da soma dos ângulos internos, eu já tenho o valor, que é de 900 graus. N menos 2 vezes 180. Se está multiplicando, passo dividindo. 900 dividido por 180 é igual a n menos 2. 900 graus dividido por 180 graus vai ser igual a 5. Então, 5 é igual a n menos 2. Passando para o outro membro, vai positivo. 5 mais 2, então, número de lados igual a 7. Qual a alternativa? É um número par? Falso. É um número maior que 14? Falso. É um número negativo? Falso. É um número na forma de fração? Falso. É um número primo? Sim. O que é um número primo? Só pode ser divisível por 1 ou por ele mesmo. E o número 7 é esse número. Alternativa, letra E. Mais um exemplo. Letra A. Quantos lados tem um polígono regular cujos ângulos externos medem 20 graus cada um? Analisando essa questão, se a questão está informando que o ângulo externo mede 20 graus, isso quer dizer que AE é igual a 20 graus. E ele pede para descobrir um número de lados. Essa é a letra A, tá? Então, se ele já informou o ângulo externo, eu vou utilizar a fórmula da teoria do ângulo externo. Um ângulo externo é igual a 360 graus dividido por n. n é o número de lados. Já informou o ângulo externo, então 20 é igual a 360 sobre n. Fazendo a multiplicação cruzada, n é igual a 360 dividido por 20. Posso cortar o 0 com 0. 36 dividido por 2, 18 lados. Essa é a resposta da letra A. Letra B. Quantos lados tem um polígono regular cujos ângulos internos medem 140 graus cada um? Nessa questão ele informou um ângulo interno que é igual a 140 graus. E quer saber o número de lados, ou seja, quantos lados tem esse polígono. Vamos lembrar de uma teoria que diz assim, que a soma dos ângulos internos e externos é igual a 180 graus. Então, eu já posso substituir no lugar desse ângulo interno por 140 graus,
para encontrar esse ângulo externo. Passando para lá, o ângulo externo é igual a 180 menos 140, que vai ser igual a 40 graus. Encontrei o valor de um ângulo externo, mas eu quero descobrir o número de lados. Lembrando da fórmula, o ângulo externo é igual a 360 dividido por n. N é o número de lados que tem. Eu já tenho um ângulo externo, que é de 40 graus, igual a 360 sobre n. Posso fazer a multiplicação cruzada. Então, n é igual a 360 graus dividido por 40. Posso cortar o 0 com 0. 36 por 4 dá 9 lados. Essa é a resposta da letra B. Um polígono regular de perímetro 35 centímetros tem um número de diagonais igual ao dobro do número de lados. A medida do lado desse polígono é... Analisando a questão, ele formou o perímetro de 35 centímetros. Tem um número de diagonais igual ao dobro, diagonal igual ao dobro de n lados. Então, separei perímetro, que é de 35 centímetros, e a diagonal, que é o dobro do número de lados. Só que a questão quer saber a medida do lado. A questão está querendo saber a medida do lado. É o que eu quero encontrar aqui. Se ele informou a diagonal, eu vou aplicar na fórmula da diagonal. Então, a fórmula da diagonal é n vezes n menos 3 sobre 2. Lembrando que a questão já afirmou que a diagonal é o dobro do número de lados. Então, 2n é igual a n vezes n menos 3 sobre 2. Vou fazer a multiplicação cruzada. 4n é igual a n vezes n menos 3. Passo dividindo, 4n sobre n é igual a n menos 3. Posso cortar n com n. n menos 3 é igual a 4. Passou para lá, n é igual a 4 mais 3, que é igual a 7. Encontrei o número total de lados que tem esse polígono, porém ele quer saber o valor do lado, sabendo que o perímetro é 35. Se o perímetro é a soma de todos os lados, se eu pegar aqui 35 e dividir por 7, eu encontro o valor de um lado. Então vamos lá. 35, que é o perímetro, centímetros, dividido pela quantidade de lados, vai ser igual a 5 centímetros. Essa é a resposta. Alternativa B. Na figura acima, uma ilustração da molécula de ácido ascórbico, vitamina C, as esferas pretas, vermelhas e cinzas representam, respectivamente, átomos de carbono, oxigênio e hidrogênio. A partir da estrutura da molécula de ácido ascórbico, podem ser obtidas diferentes figuras geométricas, a exemplo da ilustrada na figura 1 acima. Um pentágono regular em cujos vértices estão localizados 4 átomos de carbono e um átomo de oxigênio. A distância entre o átomo de oxigênio e um dos átomos de carbono pode ser determinada pela medida de um lado ou uma diagonal do pentágono. A figura 2 ilustra um triângulo ABC de altura H e formada por 2 lados e uma diagonal do polígono. Nessas condições, a medida do ângulo alfa em graus é. Então, analisando a questão, eu tenho aqui um polígono representado na figura de um pentágono. O pentágono tem 5 lados. Consequentemente, 5 ângulos iguais. A questão também está informando que esse ângulo representa um ângulo alfa. E esse ângulo alfa é o mesmo ângulo aqui. É um triângulo isósceles. Só que eu preciso encontrar, antes de encontrar esse ângulo alfa, esse ângulo aqui interno. Pronto, então vou aplicar na fórmula do ângulo interno. Então, a soma dos ângulos internos é igual a n menos 2 vezes 180 graus. Soma dos ângulos internos vai ser igual a 5 menos 2 vezes 180 graus. N representa o número de lados. 5 menos 2, 3 vezes 180 graus. Então, 3 vezes 180 vai ser igual a 540. Como eu quero descobrir apenas um ângulo interno, lembra da fórmula. Um ângulo interno vai ser a soma dos ângulos internos dividido pela quantidade de lados.
Então, um ângulo interno vai ser igual a 540 dividido por 5, que vai ser igual a 108 graus. Isso quer dizer que cada ângulo interno vale 108 graus. Eu tenho aqui, então, 108 graus. Então, agora tem um triângulo aqui e a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, posso fazer esse esquema para encontrar o ângulo alfa. Alfa mais 108 é igual a 180 graus. Passou para lá, 2α é igual a 180 menos 108 graus. Alfa é igual a 180 menos 108, vai ser igual a 72 dividido por 2, que dá igual a 36 graus. Alternativa, letra B.